Em 2019, eu estava em um retiro In 2019, I was at a retreat, e um jovem me fez a seguinte pergunta: and a young man asked me the following question. Vanjo, o que é que Deus tem te falado ultimamente? Vanju, what is it that God is speaking to you lately? Eu disse, eu acho que eu ando meio surdo, And he replied, I think I'm kind of deaf right now, porque só tenho ouvido duas coisas. because I've been hearing only two things. Primeiro, The first, habilitar uma nova geração de obreiros, enable a new generation of workers, não apenas de jovens discípulos, mas jovens obreiros. not just young disciples, but young workers. E segundo, And second, corrigir os desvios que se instalaram em nossa fé, correct the deviations that got in our faith, para não condenar essa geração de obreiros, essa nova geração de obreiros, so that we don't condemn this new generation of workers a ter que reconstruir caminhos que nós tenhamos destruído. to rebuild the things that we might have destroyed. Nos peço o dever de deixar para vocês caminhos retos, Wait on us the responsibility of setting up a straight path for you, para que vocês possam ampliá-los. so that you can widen them. Então, por causa disso, So because of that, eu vou dedicar essa manhã uma palavra aos jovens. I'll dedicate this morning for a word for the youth. Me desculpem, meus parceiros de idade, I'm sorry for those who are like me, mas nós temos pouco tempo para essa geração. but we have a short time for this new generation. Eu quero poder direcionar e otimizar o meu tempo para eles. I want to direct and optimize my time for them. Eu queria começar com uma pergunta I would like to start with a question aos jovens. to the youth. Como a tua mente está sendo formada? How is your mind being formed? Quais são os valores que estão sendo construídos em tua mente? What are the values that have been built in your mind? Isso é importante, This is important porque são os teus pensamentos que irão definir o teu comportamento. because your thoughts will define how you behave. A tua vida será orientada por aquilo que você pensa e crê. Your life will be oriented by the things that you believe and your faith. Então, se você elege valores equivocados, So if you have errados, maus, like wrong thoughts, bad thoughts, sua vida será tortuosa. your life is going to be crooked. Se você elege valores santos, But if you have holy values, sua vida será reta your life will be straight. e será como a luz da aurora, It will be like the aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. that will shine day by day until it's perfect. Dawn. É importante entendermos It's important for us to understand duas formas de termos a nossa mente formada, duas maneiras de ter a nossa mente formada. two ways of having our minds be formed. Primeiro, existe o ambiente onde vivemos, First is the environment that we live in. e nós temos que ouvir e ver coisas que nós não queremos, And we have to see and listen to things that we don't want to. mas somos obrigados a ver e ouvir. But we are obligated to. Vocês sabem que em seus ambientes de escola e de trabalho, We know that the environments of work and school, e mesmo na rua, and even at the street, ou em reunião de parentes, or when we are with our relatives, e nos diversos relacionamentos que vocês têm, and many relationships that we have, vocês ouvem e veem coisas que não edificam. you listen and see things that don't edify you. E não tem como impedir. And there is no way you can stop that from happening. Mas há um outro caminho paralelo a esse, But there's a parallel way to this one, para construirmos a nossa mente. to build our mind. É quando nós elegemos as coisas que temos que ver e ouvir. It's when we choose the things that we see and listen. Então pensa assim, So think like this. você passa o dia vendo e ouvindo coisas inconvenientes. You spend a whole day listening and hearing things, seeing and hearing the things that it's inconvenient to you. Aí de repente você se encontra com seus irmãos. And suddenly you are with your brothers. O que você decide fazer nessa hora? What is it that you decide to do at that time? Você vai reproduzir o que você viu e ouviu ao longo do dia? Will you reproduce the things that you heard and saw along the day? Ou você vai buscar lavar a sua mente com aquilo que é santo? Or are you going to seek to wash your mind with the things that are holy? Você não é responsável por aquilo que vê e ouve sem escolher. You're not responsible for the things that you see and you hear
without choosing. Mas você é responsável por escolher e decidir o que você vai ver e ouvir quando está sozinho. But when you're alone, you are the one who decides what you're going to hear and what you're going to watch and see. E eu quero que você se pergunte: And I want you to ask yourself, como eu uso o meu tempo quando eu estou só? how do you use your time when you are by yourself? Quais são as coisas que eu utilizo para alimentar a minha mente quando eu estou só? What are the things that I use to feed my mind when I'm alone? Tente ser o mais sincero possível com você. Try to be very honest with yourself. Considere seus últimos 10 dias. Consider the last 10 days. Em que você investiu o seu tempo livre? What have you invested your free time? Para construir a sua mente com aquilo que é santo To build your mind with the things that are holy? ou para alimentar aquilo que de mal e ruim você viu e ouviu no mundo? Or to feed yourself by the things that you heard from the world, the bad and the inconvenient? Que uso vocês fazem disso? How do you use this? Quanto tempo é dedicado a isso? How much time do you dedicate to this? Nós podemos estabelecer disciplinas e rotinas para nós. We can establish routines for ourselves. Nada que é duradouro se edifica sem rotinas. Nothing that lasts can be edified without discipline. Nada que é importante se constrói sem rotinas. Nothing that is important can be established without routine. O que vocês acham desse centro aqui de retiros, desse local? What do you think about this place that we are in, this center, this convention center? Eu fiquei encantado. I was amazed, Mas isso não aconteceu assim. but that didn't happen like this. Durante meses, Throughout like many months, dezenas ou centenas de operários dozens of staff, trabalharam construindo esses prédios. they worked to build this place, E eles tinham uma rotina. and they had a routine. Todos os dias eles faziam a mesma coisa, Every day they were doing the same things até que a obra estivesse acabada. until the work was finished. A Bíblia diz que nós estamos sendo edificados casa espiritual para a habitação de Deus em espírito. The Bible says that we're being edified the house of the Spirit. Isso está em Efésios 2, 19 a 22. That's in Ephesians 2, 19 a 22. 19 to 22. É possível edificar uma casa sem rotinas? Is it possible to edify a house without routine? Você acha que vai conseguir edificar a sua vida sem rotinas? Do you think you'll be able to edify your life without a routine? Não conseguirá. You won't be able to. Então pense consigo, que rotinas eu posso estabelecer para mim? So think to yourself, what kind of routines that can I establish for myself? Que disciplinas eu tenho que me impor? What disciplines I have to impose in myself? Eu vou lhe contar algumas histórias. I'll tell you a few stories. Eu me converti com 18 anos. I converted when I was 18, E havia alguns valores em minha mente. and I had some values in my mind. Eu queria ser um homem de bem, I wanted to be a good man, mas eu queria ser rico. but I wanted to be rich. Eu queria passar por bonito para as meninas. I wanted the ladies to like the way I looked. Eu queria ser forte, I wanted to be strong. então eu fazia atletismo. So I was engaged with athletics. Eu não queria sofrer afronta e não poder reagir, I didn't want to be affronted and not be able to react to that. então eu fazia capoeira So there was a fight in Brazil called capoeira, para não levar desaforo para casa. so that I wouldn't take that home with me. Mas eu me converti. But then I was converted, O meu Senhor disse assim: and the Lord told me, não te esforces para ser rico, don't try to be rich. nem gastes nisso a tua inteligência. Don't waste your intelligence with this. Por que correrias atrás daquilo que não é nada? Why would you run after things that are nothing? Porque a riqueza certamente fará para si asas. Because wealth is going to make for itself like wings. Isso está em algum local de Provérbios, viu? It's in somewhere in Proverbs. Jesus disse: And Jesus said, quão dificilmente entrará no reino dos céus how hard it is to enter in the kingdom of God, os que possuem riquezas. those who have or obtain riches. Eu pensei, So I thought to myself, ser rico não pode ser meu alvo. being rich cannot be my target, my goal. Quer dizer assim, se alguém te ferir na face, And then it says, if someone hits in your left cheek, ofereça a direita. give it to him the right one. Eu pensei, não preciso mais da capoeira. And I thought, I don't need capoeira anymore.
Meus valores foram mudando My principles were shifting à medida que eu conhecia a vontade de Deus. as I started to understand God's will. Mas até que isso acontecesse, But until that happened, eu tive muitos conflitos. I had a lot of conflict in my head. Tudo que eu vi, ouvi e fiz no mundo Everything I did, I heard, and I saw in the world, ainda habitava meus pensamentos. it was still in my thoughts. Quando você se converte, você não sofre uma crise de amnésia When you convert, you don't suddenly have amnesia e se esquece das coisas antigas. and you forget about the old things in the past. Não é assim. That's not how it happens. Seu coração é transformado, Your heart is transformed, mas sua mente continua a mesma. but your mind is still the same. Então você precisa ser transformado pela renovação do seu entendimento. So you need to be transformed by the renewal of your mind. Romanos 12, de 1 e 2. Romans 12, 1 and 2. Então eu pensei, como é que eu faço para renovar meu entendimento? So I thought, how can I renew that in my thoughts? Nos Salmos, algumas citações muito interessantes. In Psalms, there are some quotations that are very interesting. Salmo 1, Psalm 1, Davi diz assim: David says, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the ungodly, não se detém no caminho dos pecadores, doesn't stay in the path of the wicked, nem se assenta na roda dos escarnecedores. doesn't sit in the seat of mockers. E ao invés de fazer isso, ele faz o que agora? And instead of doing that, what does he do then? O seu prazer está na lei do Senhor, His pleasure is in the law of the Lord. e na sua lei medita de dia e de noite. And in his law he meditates night and day. Então eu precisei parar de me assentar com os escarnecedores So I had to stop to sit with the mockers e de me deter com os pecadores, and to be with the wicked, para meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. to meditate in the word of God night and day. Isso foi uma escolha que eu fiz aos 18 anos. It was a choice that I made when I was 18. A disciplina que eu utilizava para fazer atletismo e treinar capoeira, The discipline that I had when I was training capoeira and doing athletics, eu precisei direcioná-la para a palavra de Deus. I had to redirect that to the word of God. Salmo 119, verso 9. Psalm 119:19. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? How can a young man retain his way pure before the Lord? Observando segundo a tua palavra. Observing the law of the Lord. Aí você precisa se perguntar: And then you have to ask yourself, eu conheço a palavra? do I know the word? Como vou observar a minha vida e meu caminho segundo a palavra se eu não a conheço? How will observe my life and my way through the word if I don't know the word? Como posso fazer o que Deus pensa se eu nem sei o que Ele pensa? How can I do something that God wants me to do if I don't even know what He wants? Se é assim, If that's the way, você não vai poder guardar puro o seu caminho. then you won't be able to keep your way pure. É impossível guardar puro o caminho It's impossible to keep your way pure se não observar segundo a lei do Senhor. if you don't observe it according to the law of the Lord. Mas para observar segundo a lei do Senhor, But to observe according to the law of the Lord, é preciso primeiro conhecê-la. it's necessary to know it. Então se pergunte: So ask yourself, qual é a disciplina que eu tenho para estudar a palavra de Deus? what is the discipline that I have when studying meditating on the Word of God? Qual é o esforço que eu faço? What is my effort? Eu tenho uma rotina Do I have a routine? ou só aprendo quando alguém fala para mim? Or I only learn when someone is preaching to me? Quando nós lemos o Salmo 19, So we see in Psalm 119, do verso 7 ao 11, from verse 7 to 11, nós não vamos ler aqui para não incompreender, we're not going to read here so that it doesn't get too long. mas duas coisas que Davi diz ali que eu queria destacar. There are two things that David says that I want to highlight. Ele diz que a lei do Senhor restaura a alma. He says the law of the Lord restores the soul. Você já se sentiu abatido, desanimado, prostrado? Have you ever felt prostrated, sad, sorrowful? Qual recurso que você usa para ter a tua alma restaurada? What resource do you have to have your soul restored? Você lança mão de que entretenimento para isso? What kind of entertainment do you use for that? Davi diz que a lei do Senhor restaura a alma. David says that the word of the Lord restores the soul. Ele diz outra coisa, He also says another thing, que a lei do Senhor that the law of the Lord é mais doce do que o mel is sweeter than honey. e o destilado dos favos. Que o mel, mais doce Yeah, do the que o taste of the milk. Taste of honey.
Davi tinha prazer na lei de Deus. David had pleasure in the law of God. Mas e você tem que se perguntar, But you have to ask yourself, qual era a Bíblia que Davi tinha? what Bible David had? Já se perguntou isso? Have you ever thought about that? Qual era a lei do Senhor da qual Davi tinha tanto prazer? What is this law of the Lord that David has so much pleasure in? Quais eram os livros da Bíblia que Davi tinha na mão What were the books of the Bible that David had in his hand e que ele usava para restaurar a sua alma? that he used to restore his soul? Vamos começar a ver alguns aspectos aqui. Let's start seeing some aspects of it here. Davi não tinha o Novo Testamento. David didn't have the New Testament. Davi não tinha os livros dos profetas. He didn't have the books of the prophets. Davi não tinha o livro de Salmos. He didn't have the Psalms. Foi ele que escreveu os Salmos. He wrote most of it. A maioria dos Salmos. Most of it. Davi não tinha Provérbios, He didn't have the Proverbs nem Eclesiastes, or Ecclesiastes nem Cantares. or Songs of Songs, Não tinha Job, Job nem Esther, or Esther nem Neemias, or Nehemiah, nem Esther, Esther nem Esdras, or Ezra, nem 2 Samuel, nem 1 Samuel, 1st, 2nd Samuel, nem Crônicas, nem Reis, Chronicles, Kings, nem Ruth. Ruth. No máximo, Maybe ele tem de Gênesis a Juízes. maybe Genesis to Judges. Nos Salmos 105, 106, Psalms 105, 106, Davi está relatando a história de Israel David is telling the story of Israel. e ele relata até onde ele conhecia, And he tells up to the point that he knew. encerra em Juízes. And it ends in the book of Judges. Era o que Davi tinha de Bíblia. It is what he had as a Bible. Aceita o desafio? Do you accept the challenge? Se dispõe a ler de Gênesis a Juízes. You start reading from Genesis to Judges E vê se vocês conseguem encontrar ali and see if you can find there algo mais doce do que o mel. something sweeter than honey. E se o que está escrito ali pode restaurar a sua alma. And if what's written there can restore your soul. Esse efeito aconteceu com Davi. This is what happened to David. Alguns de nós nem gostam de ler Levítico, por exemplo. Some of us don't even like to read Leviticus. Consideram o livro chato, They think of it as a boring book, mas restaurava a alma de Davi. but it restored David's soul. E era mais doce do que o mel. And it was sweeter than honey. É necessário descobrir o prazer de saber o que Deus pensa. It is necessary to understand the pleasure in what God thinks. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, When I started studying the Bible, eu estava naquele processo de renovar meus pensamentos. I was in that process of renewing my thoughts. Eu comecei a me perguntar assim: And I started to think to myself, o que Deus pensa sobre esse assunto? what is it that God thinks about this particular subject? E sobre esse outro And assunto? what about this one? E sobre esse outro And assunto? what about this other one? Eu precisava saber o que Deus pensa para fazer como Ele quer. I needed to know what God thought about those things so that I can do what He wanted. E eu me impus algumas disciplinas. And then I established some disciplines for myself. Mas houve alguns eventos But there was some things that happened que me ajudaram a caminhar nessa direção. that helped me to walk to this direction. Quero contar duas historinhas. There are two stories I want to tell. Eu estava recém-convertido, I was recently converted numa reunião de jovens, at a youth meeting, e uma irmã estava fazendo estudo bíblico. and the sister was doing the Bible study. Uma santa chamada Isabel Pacheco, A sister called Isabel Pacheco, a quem devo muitíssimo. and I owe her a lot. E depois ela abriu para participações. And then he opened for some people to participate. Eu me levantei todo animado. She opened. Eu me levantei todo animado Then I got up, very excited, e comecei a falar o que estava em minha cabeça. and I started to say what I had in my mind. Me sentei todo feliz. And I sat down, all happy, Ela disse assim: and then she said, yeah, quando estamos cheios da palavra, when we're full of the Word, abrimos a boca e sai a palavra. we open our mouths and then the Word comes out. Quando estamos cheios de nós mesmos, When we're full of ourselves, abrimos a boca we open our mouths, e acontece isso. and that's what happens. O preto quando está com vergonha não fica vermelho, fica cinza. A black man, when he gets shy, he doesn't get red, he gets gray. Eu fiquei cinza de vergonha. I was gray, I was so ashamed. Mas disse: ela está certa. But then I thought to myself, she's right. Eu não falei coisa com coisa. I didn't say anything at all. A palavra de Deus não habitava na minha mente. The Word of God didn't dwell in my mind.
Aí o Espírito Santo quer usar alguma coisa? And then the Holy Spirit's going to use something. Está escrito que a palavra é a espada do Espírito. It's written that the word of God is the sword of the Spirit. Procura, não acha nada. And he's going to look for it and can't find anything. Aí na sua empolgação e ânimo, And then you are so excited, você fala o que está na sua and then cabeça. you say whatever is in your mind. E muitas vezes não edifica. And it many times doesn't edify at all. Nessa luta por renovar os pensamentos, In this struggle to renew your mind, eu li em João 15, I read in John chapter 15 Jesus falando aos discípulos: that Jesus was talking to his disciples. vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. You are clean by the word that I've spoken to you. Diz só, a palavra limpa. So it was, well, the word cleans. Minha mente é suja. My mind is dirty. É a palavra de Deus que vai limpar. It's the word of God who is going to clean it. Depois eu leio Efésios capítulo 5, a partir do 22, And reading Ephesians chapter 5, starting in verse 22. quando Paulo fala da relação de Cristo com a igreja e do marido com a esposa, When Paul starts talking about the relationship between the husband and the wife, ele afirma que Jesus está santificando a igreja he affirms that Jesus is cleaning and sanctifying his church por meio da lavagem de água pela palavra. by the washing of the water by the word. Eu pensei, a palavra é água, And I thought, wow, the word is water. vai limpar minha mente. You will clean my mind. Eu me lembrei de algo que eu vivi quando eu tinha 15 anos. And I remind myself of something that I lived when I was 15. Nós tínhamos ido de uma cidade do interior da Bahia para Salvador, que é a capital, We went from a city in the interior of Bahia to the capital, Salvador. e morávamos sozinhos, eu e alguns irmãos. And I lived with some of my brothers. E nós fazíamos nossa comida, And we would cook for ourselves. e cuidávamos da casa. We took care of the house. E eu gostava de lavar as louças do café, And I liked to wash the dishes from breakfast porque eu ficava brincando. because I was like playing. Eu tinha 15 anos, I was 15. gostava de brincar ainda. Like to play. Então o que é que eu fazia? So what did I do? Bom, eu não sei como funciona aqui o coador de café hoje. I don't know how it works here to when you pour your coffee over. Eu vou falar de uma prática muito antiga, viu, gente? I'm going to tell about a practice that is very old practice. Antigamente, para fazer café, Before, in the past, to make coffee, usava a vasilha, you wash the dishes, um cesto de pano, then you use like a basket, like a cloth basket. colocava ali o pó You do café would put the powder, the coffee there, e água quente. and then hot water. Terminado isto, And esse after that, processo, after this process, o normal seria pegar aquela cesta de pano com café usually we would get that piece of cloth e jogar no lixo. and just throw it away. Lavar rápido e pronto. Wash it and that's it. O que é que eu fazia? What did I do? Colocava embaixo da torneira I would put under the sink e deixava que a água fosse caindo aos poucos na periferia daquele coador. and I would daquela let the peça. water go around in that piece of cloth, the rim of the cloth. Filete bem fininho. Just a little bit of water, very thin. O que acontecia? And what happened? Aquele pó se assentava no fundo. That powder, that coffee would go and settle in the bottom. Eu deixava que dessa maneira se enchesse a vasilha And that way I would allow that recipient to get full até começar a transbordar água limpa. until the clean water would start coming out of it. Mas a sujeira ainda estava lá. But the dirtiness was still there. Apenas havia decantado, assentado no fundo. It just settled in the bottom. Aí de repente eu abria a torneira bem forte. Then I would open the faucet very strong, Injetava um jato de água forte. and then that jet of water would go in. Resultado? And the result was A sujeira subia. all that dirtiness would go up. Aí eu ficava brincando, fechava e abria, fechava e abria, fechava. And I would play like open, close, open, close, open, close, Até expulsar toda a sujeira dessa maneira. until all the dirtiness in the bottom would come out. Quando eu me converti, me lembrei disso. When I converted, I reminded myself of that. Disse, minha mente é aquele coador de café. I was like, my mind was that piece of cloth. Aquela torneira é a palavra de Deus. That faucet was the word of God. Eu vou decidir como é que eu vou usar isso. And I will decide how I'm going to use that. Eu posso usar apenas um filete. I can use just a little bit, Uma porção bem pequenininha todo dia. just some drops every day, Você vai fazer acomodar lá no fundo esses maus pensamentos. and that those evil thoughts, they will go to the bottom. They will settle in the bottom. Eu vou poder falar coisas boas. I'll be able to say a few good things. As pessoas vão olhar para mim People will look at me. e vão crente que você é. Oh, you're such a good believer. É um discípulo.
disciple. Mas na crise, But when the crisis hit, na tentação, when temptation comes, essa sujeira aflorava. that dirtiness would come up. E eu seria o que de fato era. And then I would show who I was actually. Eu preciso botar muita água nessa cabeça suja. So I need a lot of water in this dirty mind. Muita Bíblia. A lot of Bible. Meus jovens, eu criei método e disciplina. Young people, I created routine and discipline. E vocês sabem o que é isso. And you know what that is. Vocês cursaram a faculdade. You guys A went maioria de to college. vocês. Many of you went to college. Vocês prestaram concursos. Some of you went to Qual foi o equivalente para de concurso? Aqui não tem. yeah, like you did exams, like tests. You're used to that. Vocês têm método para estudar. You have methods to study, E vocês têm disciplina para estudar. and you have discipline to do that. Eu me impus algumas disciplinas. And then I had 2 disciplines for myself. E não digo que vocês têm que fazer a mesma coisa. And I'm not saying that you have to do the same. Apenas digo que elejam para vocês uma disciplina. I only say that you may choose one for you, E imponham vocês mesmos, and that you may do that for yourself, a si mesmos, for yourself, uma rotina. that you may decide a routine for yourself. Vou falar 3 coisas que eu comecei a praticar desde aquele tempo. I'll talk about 3 things that I started practicing since those days. Primeiro, First, eu vou ler a Bíblia toda uma vez por ano. I'll read the entire Bible once a year. Somei os capítulos todos, de Gênesis a Apocalipse. I added all the chapters from Genesis to Revelations. Dividi por 365. I divided by 365. Não me lembro quantos capítulos deram, I don't remember exactly how many chapters, mas eu li aquela quantidade de capítulos todos os dias. but I read that amount of chapters every single day. Precisava botar muita água. I needed a lot of water inside my head. Mas eu me dei conta que eu não tinha tempo suficiente. But then I realized I didn't have enough time Porque eu trabalhava e estudava. because I studied and I worked. E só tem uma maneira. I said there's only one way. Eu tenho que começar meu dia lendo a Bíblia. I have to start my day by reading the Bible. Então, So eu só vou tomar café I will only eat my breakfast depois de ler a Bíblia. after I read my Bible. Sem Bíblia não tem café. Without my Bible, there is no breakfast. E fiz isso por anos. And I did that for many years. Antes de alimentar meu estômago faminto, Before feeding my hungry stomach, precisava alimentar meu espírito sedento de Deus. I had to feed my spirit who longs for God. Eu não conseguia ler tudo pela manhã, When I would read all my chapters in the morning, ao final da noite eu terminava de ler. at the end I would finish my reading. Às vezes aconteceu no final de semana, Sometimes at the weekends, estar num jogo de futebol com os irmãos, com os amigos. I would be with some brothers at a soccer game. Que mulher, cara. Obrigado. Quando eu estava com a Bíblia, I had my Bible. enquanto outros times estavam jogando, While other teams were playing, eu estava sentado à margem, I would be sitting down over there, cumprindo minha tarefa. fulfilling my assignment. Quando meu time entrar, When my team would get in, eu fechava a Bíblia, I would close my Bible, colocava lá no canto put it in the bench, e ia jogar futebol. and I would play my soccer. Meu time saía, My team would go out, eu ia pegar a Bíblia. and then I would get my Bible. O que vocês acham que a turma falava de mim? What do you think they would say about me? Crentão. Oh, like, look at the Santarrão. holy guy over there. O que vocês preferem? What do you prefer? Ser o santarrão Be the holy guy ou ser o profano? or be the profane one? O que nós elegemos? What is it that we choose for ourselves? Irmãos, quem tinha consciência da minha urgência era eu. The one who had a real sense of the urgency was myself. Não me importava muito o que eles pudessem pensar. It didn't matter what they thought about that. Eu precisava lavar a minha cabeça. I needed my head, my mind to be washed. Pois bem, outro exercício que eu comecei a fazer. Another exercise that I started doing. Eu queria que a última coisa que estivesse na minha cabeça antes de dormir I wanted that the last thing that I would have in my mind before going to sleep fosse a palavra de Deus. was the Word of God. Eu queria dormir pensando o que Deus pensa. I wanted to go to sleep thinking about the things that God thinks about. Comecei a fazer pequenos exercícios So I started doing a few exercises de memorização das escrituras antes de dormir. of memorizing scripture before going to sleep.
elegia lá um texto, I would choose like a verse, a text, separava 2 ou 3 versículos, then 2 or 3 verses, lia, and I would read, repetia, repeat, fechava a Bíblia, close my Bible, fechava o olho, close my eyes, ficava repetindo, and try to memorize it. até dormir. Until I went to sleep. Vocês dormem com fone de ouvido? You go to sleep with like earbuds, Ouvindo o quê? earphones. Listening to what? O que ocupa sua mente antes de você dormir? What does it occupy your mind before you go to sleep? O que seus olhos viram por último antes de dormir? What was the last thing that your eyes saw before you went to O que sleep? seus ouvidos ouviram? What was the last thing that you heard? Esteja certo que isso estará em sua mente durante seu sono. Be assured that while you sleep, those things are going to be in your mind. Isso vai construir seus pensamentos. It's going to build like thoughts. E no dia seguinte você estará pensando estas coisas. And the following day, you will think about those Aí things. você repete a dose da noite seguinte Then you repeat what you did the last night. e vira uma bola de neve. And then it's this huge snowball. Se é assim com coisas pecaminosas, If this is it with like sinful things. estejam certos que será assim com aquilo que é santo. It's certain that will be the same thing for the things that are holy. Se vocês dormem pensando o que Deus pensa, If you go to sleep thinking about the things that God thinks about, você se levantará pensando isso. you will get up thinking about those things. E aí eu passava o dia repetindo aqueles versículos. And then the whole day I would try to memorize those verses. E no dia seguinte repetia a dose. And then the next night I would do the same thing. É um ciclo It's a cycle. virtuoso. It's a virtuous cycle. É construir a sua mente e o seu caráter, It's building your mind and your character segundo aquilo que Deus pensa. according to the things that God thinks. Há uma estratégia que Satanás usa. There is a strategy that Satan uses. Ele quer confundir em nossa mente He wants to confuse in our minds o que é comum e o que é normal. what's common and what's normal. Eu vou tentar explicar isso. And I will try to explain this. Quando minhas filhas tinham aí 12, 11, 12 anos, When my daughters were 12, 11, nós conversávamos sobre isso. we would talk about those things. Eu dizia assim, And then I said, filhas, daughters, nem tudo que é comum not everything that is common, é normal. it's normal. Uma coisa se torna comum One thing becomes common quando muitos começam a fazer aquilo. when a lot of people start doing that thing. Mas o fato de muitos estarem fazendo But the fact that a lot of people are doing those things, não torna aquela prática normal. it doesn't make that thing a normal thing. Normal é aquilo que Deus estabeleceu. Normal is what God has established. Por exemplo, divórcio é comum hoje? For example, is divorce a common thing today? É. Yes. Muita gente se divorcia, Many people get divorced. mas divórcio nunca será normal, But divorce will never be normal porque foge àquilo que Deus estabeleceu. because it's outside of what God has established. Homossexualismo é comum hoje? Homosexuality, is it common today? Desgraçadamente, sim. Disgracefully, yes. É comum, It is common, mas nunca será normal. but will never be normal. Namoro Dating heterossexual. between Heterossexual. heterosexual people, É comum? is it common? Vocês veem todo tempo, You see everywhere, em todo lugar. everywhere you go, Mas não é normal. but it's not normal. Deus não fez uma moça e um rapaz para estarem se tocando God didn't make men and women so that they would be touching themselves até que se casem. until they get married. Só pode tocar no corpo do outro You can only touch each other's bodies quando casados. when you're married. Até lá, Until then, é só seu irmão. he's just your brother or she's just your sister. É só sua irmã. Just your sister. Uma vez eu disse para um dos meus gêmeos, One day I was talking to my son-in-law, one of my sons-in-law. disse, amigo, I said, friend, quando essa morena bonita estiver casada com você, when this beautiful morena marries you, minha filha, my daughter, algum homem quiser tocar nela, and any man wants to touch her, o que você vai fazer? what are you going to do? Eu vou pra cima. I said, oh, I'm going to go after him. Depois é, amigo, Yeah. por enquanto ela é minha. So right now she's mine. Não toca nela, Don't touch her, senão eu vou pra cima de você. or I'm going to go after you. É minha filha, não é sua mulher não. It's my daughter, it's not your wife. Deixe sua mão boba longe dela. Keep your hands out of my daughter. O cuidado que você terá com ela quando casado, The care that you're going to have for her when you're married to her, eu tenho como pai. I have right now as a father.
A honra que você vai requerer dela quando casado, The honor that you require from her when you're eu married, estou requerendo como pai. I'm doing that as a father now. É comum namorar, It's common to date, mas não é normal. but it's not normal. E para você ter convicção disso, But for you to have conviction of e that se mover em cima disso, and to move your life around this principle, isso tem que estar na sua cabeça. this has to be in your mind. A Bíblia tem que normatizar seus pensamentos e seu comportamento. The Bible has to be the thing that normalizes your mind. Quando não fazemos a separação entre comum e normal, When we don't do the separation between what's common and what's normal, nós não saberemos perseguir valores nobres. we'll never know how to pursue noble values or Nós, principles. e nós seremos orientados por nossos impulsos e instintos. And we will be oriented by our instincts and our fleshly impulses. Se vocês prestarem atenção na vida animal, If you pay attention to the animal life, os animais vivem por duas coisas. the animals live for two things. Primeiro, sobreviver. First, survival. Comer para sobreviver. Eat so that they can survive. Se um leão estiver de barriguinha cheia, If the lion has his belly full of food, ele não vai querer comer você. he's not going to want to eat you. Ele vai olhar, He's going to look at you. fazer uma cara feia, He's going to do like a. não vai querer se aproximar muito para ele não se sentir ameaçado, He's not going to want you to come close to him, mas ele não vai comer você. but he's not going to eat you. O leão devora os outros animais, zebras, antílopes, The etc. lion eats the other animals, zebras, antelopes, Não é porque ele é mau, não. not because he's evil, Porque ele tem fome. because he's hungry. Ele tem que comer. He has to. Só por isso. That's why. Ele comeu e está satisfeito. He eats and then he's satisfied. É tranquilo. Then he's okay. Para que mais vivem os animais? What else do animals live? Para reproduzir. To reproduce. Os animais só se acasalam Animals only copulate para reproduzir. to reproduce. O ser humano Human beings, é a única criatura it's the only being que consegue transformar a sobrevivência e a procriação that can take survival and procreation em fonte de prazer. in a source of pleasure. Por exemplo, For example, a sobrevivência. survival. O ser humano é o único que tem projetos, planos e que constrói coisas. The human being is the only one who has projects and build things, Que fazem projetos a longo prazo. that has plans ahead. Eu vou conquistar esse conhecimento I will achieve this knowledge porque vai permitir adquirir essa posição because then it will allow me to acquire this position, e que vai me render esse tanto de dinheiro and then it's gonna get me this money, e vai me proporcionar and tranquilidade. then I'll be very okay. Sobrevivência para o ser humano Survival for a human being, não significa apenas ter o pão de cada dia. it doesn't mean to have only the bread of every day. Ele quer ter reservas, He wants to have something stocked. ele quer segurança. He wants safety. Os animais não. Animals, they don't think like that. Comem o que tem todo dia. They eat what they have every day. Só que seguindo esse impulso normal But following this impulse, this normal impulse de sobrevivência, of survival, se o homem não tem valores nobres, if a man doesn't have noble principles, isso vai se transformar em cobiça, it's going to turn into covetousness, inveja, jealousy, desonestidade, dishonesty, mentira, lies, roubos, robbery, theft, homicídios, murder, para prosperar, so that he can prosper, para ter segurança. to achieve the safety. Lá na raiz, In the root, é só um instinto de sobrevivência. it's an instinct of survival. Mas esse instinto não foi orientado pelo pedido das But Escrituras. if this instinct is not oriented by the word of God, the scripture, Ele vai se tornar um cobiçoso e orgulhoso he will become a pride, covetous man, e vai pecar. and he will sin. Procriação. Procreation. Os animais não se acasalam se não for para a procriação. Animals don't mate except for procreation. Os seres humanos, sim. Human beings, they do that. Eles se procuram.
They look for themselves, macho e fêmea, male, female, e muitas vezes sem nenhum compromisso de vida um com o outro, and many times without a commitment to one another, apenas para ter prazer. just to have pleasure. E segue sua vida. And then they continue with their lives. Se esse impulso, esse instinto If de this procriação impulse is this instinct of procreation não for orientado pelo que a Bíblia diz, is not oriented by what the Bible says, os seres humanos farão aquilo que lhes satisfaz, human beings will do what satisfies themselves sem se importar com as consequências. without thinking about the consequences. Quando eu lembrei aquilo que eu falei para o meu genro, When I was remembering what I told my son-in-law, é porque tornou-se aceitável it's because it became acceptable, something acceptable, que dois jovens se relacionem, that two young people, a man and a woman, would have a relationship pratiquem pureza. and practice purity. E eles não estão pensando nem em Deus, They're not thinking about God, nem na pureza um do outro, they're not thinking about each other's holiness, e muito menos nos pais. and less than that, their parents. Há um valor que se perdeu nessa geração: There's a principle that got lost in this generation. a honra de um pai de família. It's the honor of a father. Eu gostaria muito que nossos jovens homens, I would like to our young men, quando olhassem para a moça when they look at their young sisters e a desejassem, and desire them, pensassem assim: they would think like this: por trás dessa moça behind this girl, há um homem there is a man que eu devo respeitar, that I have to respect, cuja casa eu devo honrar, whose house I have to honor, e conter-se, se conter com a and I freio. have to contain myself. Sabe por que esse expediente é importante? You know why this is important? Porque as pessoas não costumam pensar em Deus nessa hora. Because people usually they don't think about God at that particular moment. É mais fácil pensar em um pai zangado It's easier to think about an angry father do que em Deus que você não está vendo. than a God that you can't see. Eu queria que meus genros soubessem disso. So I wanted my sons-in-law to know Se that tocar nessa moça, if you touch this girl, vai ter um pai muito zangado. you have a father who is going to be very angry behind you. E vai te arrebentar. He's going to kill you. Depois eles me disciplinariam. Then they would discipline me. Mas eu dizia, But I'll tell you, teria que seguir comigo. Séria e gravemente. he would have to deal with me severely. Nossas filhas, Our daughters não se choquem, don't get too mas shocked. não são prostitutas. They're not prostitutes. Você leva a mão That you just take her by the hand and no. a uma família por trás. There is a family behind her. A Bíblia chama isso de honra. The Bible calls that honor. Honra do pai, Honor of the father, honra da moça, of the lady, the girl, honra da família. of the family. Isso está aqui. It's in here. Mas se você não consulta, But if you don't go to it, este dado não vai estar na sua mente. this data, this information is not E going to be in your você mind. vai seguir seu impulso e seu And instinto. you're just going to follow your impulses and your instinct. E quando não se tem a Deus, And when you don't fear God, aqui tem outro recurso para deter. Aqui tem outro recurso para frear. there must be another way to stop you. Por isso eu fui sogro à moda antiga. That's why I was a father-in-law, old school style. Vocês conhecem a história de Aminon? Do you know the story of Abner? Vocês podem ver isso depois em 1 Samuel 13, de 1 a 3. You'll find that in 1 Samuel chapter 13, verse De 1 a 1 to 3. 3. Aminon era um dos filhos de Davi. Amnon was one of David's sons, E era um homem perverso. and he was a perverted, wicked man. Davi tinha várias mulheres. David had many wives. Não me pergunte por quê. Don't ask me why. Eu não sei explicar direito isso não. I don't know how to explain that very well. Mas ele teve uma filha chamada Diná. Alguém se lembra? He had a daughter called Diná. Ele teve uma filha chamada Diná com uma de suas mulheres. with one of his wives. E teve um filho chamado Aminon com outra de And suas with mulheres. another one of his wives had a son called Amnon. E esse Aminon se apaixonou por sua irmã, And Amnon fell in love with his sister. filha de mães diferentes, They were from different mothers, mas do mesmo pai. but the same father. E esse Aminon tinha um amigo, This Amnon had a friend, um primo, a cousin,
Está escrito a respeito dele. And it's written about him. O nome do sujeito era Jonadab. His name was Jonadab. Jonadab era um homem muito sagaz. And Jonadab was very. Vamos ver, né? You can say clever. Abre a Bíblia aí. 1 Samuel 13. Não, desculpe. 2 Samuel. Yeah. 2 2 Samuel. Samuel 13. 2 Samuel 13. Verso 3. A filha era Tamar. The daughter was Tamar. Jonadab era um homem muito sagaz. Última frase do verso 3. Verso 3. Okay. So sagaz. He was a very crafty man. Quando você está tendo conflito de consciência When you have some conflicts with your conscience e coisas ilícitas lhe ocorrem, and some illicit thoughts come to you, com quem você busca conselho? whom do you seek for counsel? Com Jonadab, With Jonadab, um homem sagaz, a crafty man, ou com um santo? or with a holy man? A fonte de nossos conselhos influencia muito o nosso comportamento. The source of our advice influences a lot of our behavior. Provérbios capítulo 1, verso 10 diz assim, capítulo 1, verso 10. Proverbs 1 verse 10 says, Filho meu, my son, se os pecadores quiserem te atrair if the sinners come to entice you com afagos, with favors, não o consintas. don't allow them. Diga não. Say no. Por que você tem que dizer sim para tudo que é mau conselho que você ouve? Why do you have to say yes to every bad advice that you hear? Não tenha vergonha de ser santo. Don't be ashamed of being holy. Ostente sua santidade. Be proud of your sanctity, of your holiness. Quando eu era muito jovem, When I was young, no tempo que não havia esse the time trem, there was no phones. para alguém ter acesso à pornografia, For someone to have access to pornography, precisava comprar uma revista com fotos. you had to buy a magazine with pictures. E uma vez meus colegas estavam falando sobre isso. And one time my friends, they were talking about this. E olhando a revista pornográfica, And they were looking at the magazine. eu me aproximei, And then I approached them. dizendo, não irmão, aqui não é para você não. And then they said like, no brother, this is not for you. Eu disse, por quê? I said, what? Ah, nós estamos falando sobre sexo. Oh, it's because we're talking about sex. Ué, eu sou um ser I sexual. said, I'm a sexual being. Inclusive tem uma noiva, I have a fiance quero me casar. and I want to get married. Eles começaram a rir de mim. And then they started laughing at me. Assim, amigos, They said, brothers, friends, eu sou virgem. I'm a virgin. Não sei como é essa palavra aqui em inglês, assim, Donzelíssimo da Silva. É meu sobrenome. Que dificuldade. Oh, what? Goody two shoes. Eles começaram a rir de mim. They started laughing at me. Como assim um homem de 18 anos não experimentou sexo ainda? How come a man 18 years old didn't experience sex yet? Eu lhes disse assim, And I told him, rapaz, friend, você não tem vergonha de ser um sem vergonha? you're not ashamed of having no shame? Eu vou ter vergonha de ser santo? Am I going to be ashamed of being holy? Você é doida? Are you crazy? Por que eu vou ter vergonha de ser santo? Why should I be ashamed of being holy? Ostente sua pureza, Be proud of your holiness sua santidade. or being pure. Confronte seus maus comportamentos com seu bom comportamento. Confront your bad behavior with your good behavior. Eu queria tratar um pouco sobre a honra dos filhos a seus pais. I wanted to talk a little bit about the honor of children towards their parents. Antes, porém, de entrar nisso, Before going into this, só encerrando aquela última sessão, just finalizing our last session, falamos da amizade de Aminon com Jonadab. we spoke about the friendship of Amnon with Jonadab.
Nós lemos que Amnon tinha um amigo. We read that he had one friend. Vocês têm amigos. You all have friends. Que critério você usa para as suas amizades? What criteria do you use for your friendships? Eu queria sugerir que vocês fossem orientados pelo Salmo 119, verso 63. I would like you to be instructed by Psalm 119, verse 67. 160, what? Da 103. I'm sorry, 119, verse 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. I am a companion of all who fear you and of those who keep your precepts. Se alguém não teme a Deus e não guarda seus If preceitos, someone doesn't fear God and keep his precepts, por que essa pessoa tem que ser seu amigo e seu companheiro? why does this person have to be your friend and companion? Você precisa desse tipo de amizade? Do you need this type of friendship? Eu estabeleci como regra. I established this as a rule. Não teme ao Senhor? You don't fear the Lord. Eu vou tratá-lo com cortesia, I will treat you with courtesy, mas eu não vou emprestar meus ouvidos para ele. but I will not lend you my ear. Não vai ser meu companheiro. It will not be my companion. Não vai ser meu amigo, It will not be my friend. porque ele está em uma direção e eu em outra. Because they're in one direction and I'm in another. Eu quero fazer me acompanhar I want to walk with those, de todos aqueles que temem ao Senhor all of those who fear God e andam nos seus and preceitos. walk in his precepts. Pois bem, Well, com quem vocês acham que devem aprender? who do you think you should learn from? Vocês acham que algum conflito entre a geração de vocês e a minha geração, por exemplo? Do you believe there's any conflict between your generation and my generation, for example? Vocês acham que os mais velhos têm dificuldade de entender vocês? Do you think the older ones have a difficulty in understanding you? Vocês não gostam de conversa com os mais velhos? Do you not like to talk with the older people? Então vamos prestar atenção em algumas histórias bíblicas. So now let's pay attention to some biblical stories. Quando Deus quis salvar o mundo que estava pervertido, When God wanted to save the world that had been perverted, e Ele trouxe o dilúvio para destruir toda a raça humana, and He brought the flood to destroy all of humanity, Deus usou quem para salvar a raça humana? who did God use to save the human race? Você se lembra quem foi? Do you recall who it was? Não, os jovens. The youth. Um velho, Noé, And the old man, Noah, muito velho. very old. Devia ter uma conversa muito chata. He must have had a very boring and annoying talk. Você sabe quem foram os únicos 3 homens e 3 mulheres jovens que foram salvos Do you know who were the only 3 men and women who were also saved naquele dilúvio? in that flood? Quem foi salvo além de Noé e sua esposa? Who was saved beyond him and Noah and his wife? Vocês, se fossem filhos de Noé, You, if you were Noah's children, entrariam naquela arca com ele? would you go into that ark with him? Vocês acreditariam naquela conversa enjoada, chata, que ia chover tanto que ia matar todo mundo afogado? Would you believe in that annoying, boring talk that was repetitive, that it was going to rain and rain? Ou vocês iriam curtir com seus amigos? Or would you go off and enjoy your time with your friends? Aqueles 3 jovens homens Those 3 young men, foram salvos they were saved apenas merely because porque obedeceram aos seus pais. they obeyed their parents. Se lembre que Deus não disse nada para eles. Remember, God did not speak to them. Eles não conheciam Deus. They did not know God, E eles não ouviam Deus. and did not hear God. Eles apenas seguiram. They merely followed. Alguém que ouviu. Someone who heard. Ouviu o Deus a quem conhecia. Someone who heard the God that they knew, Seguiram seu pai. and they followed their father. Às vezes eu penso na geração atual de jovens Sometimes I think about the current generation of youth, e me parece com os filhos dos hebreus que nasceram no deserto. it reminds me of the children of Israel that was born in the desert. Desculpe, eu estou mais voltado para cá porque os jovens estão concentrados aqui. I'm sorry, I'm focused more on this side because the youth are over here. Jovem só mais tempo. Fabinho, vem pra cá comigo. São meus velhos de 50 anos. Cadê? Vem pra cá, Fabinho.
Pois bem, Well, vocês conhecem a história. you know the story. O povo hebreu estava escravo no Egito. The people of Israel the Hebrews were enslaved they were in the desert. Deus os They were libertou, enslaved in Egypt. Deus os libertou daquela maneira maravilhosa. God delivers them in that marvelous way. E os estava conduzindo para a terra de Canaã. He's leading them to the land of Canaan, Mas teriam que passar pelo but deserto. they had to go through the desert. Eu vou aqui imaginar duas cenas. I'm going to imagine two scenes. Vocês sabem que lá no deserto Deus fazia cair pão do céu, o maná. You know that in the desert, God caused bread to fall from heaven, the manna. Era um milagre que acontecia todos os dias. It was a miracle that happened daily. Vocês acham que aquelas crianças que nasceram no deserto consideravam o maná como um milagre? Do you think that the children that were born in the desert considered the manna a miracle? Eu fico imaginando a mamãe com o filho amarrado nas costas I imagine a mother with their child wrapped up around her e catando maná, and, gathering the manna amamentando o seu bebê and feeding her child e catando maná. and gathering the manna. O bebê começava a andar, The baby starts to walk. o papai o tomava pela mão The father takes him by the hand e catava maná. and they gather the manna. Para aquelas crianças que nasceram ali, For those children that were born there, aquilo não era um milagre. that was not a miracle. Aquela coluna de fogo que os guiava durante a noite, That pillar of fire that guided them in the não night, era um milagre. that was not a miracle. Era um fenômeno natural. It was a natural phenomenon. A sua roupa que não se estragava, Their clothes that didn't grow old, não era um milagre. that wasn't a miracle. Eles achavam que toda a roupa era assim. They thought all clothes was like that. Era um tecido tão especial It was such a special textile que não estragava. that it never went bad. Eles não sabiam valorizar os benefícios They did not know how to value the benefits que Deus trouxe a eles por meio de seus pais. that God had brought to them through their parents. Vamos imaginar duas cenas. Let's imagine two scenes. Um garoto de seus 10 anos Imagine a young kid, 10 years old, saiu com o pai para pegar o maná de manhã cedo. goes out with his father to pick manna in the morning. Assim, pai, Says, Father, que negócio é esse que todo dia tem que vir aqui pegar? what's this thing that every single day we have to go out and gather? O pai disse, ó filho, é o seguinte, His father says, Son, nós éramos escravos lá no Egito, we were slaves back in Egypt, mas Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, but God, our God, the God of Abraham, levantou um homem chamado Moisés, rose up a man named Moses. fez muitos milagres, filho, muitos Did milagres. many miracles E agora está nos levando e nos tirou do Egito. and removed us from Egypt. Nós cruzamos o Mar Vermelho, We crossed the Red Sea, Deus abriu o Mar Vermelho, viu, and filho? God opened the Red Sea. Nós passamos, We walked through. vamos atravessar esse deserto Now we're going to cross this desert até chegar na terra que manda leite e mel. so that we get to the land of milk and honey. E Deus manda esse maná para nós não morrermos de fome. And God sends us this manna so we don't die hungry. Entendeu, filho? You understand? So, Ok, pai. entendi. okay, good. I understand. Segunda cena, outro pai com outro filho. Second scene, another father with another son. Só que esse pai, ele era manco de um pé, ele andava assim meio. But this father, he was limp. He always walked a little bit crooked. E o filho faz a mesma pergunta. And the son asks him the same question. Só que aquele pai faz de forma diferente. But that father does it differently. Ele fala aos pais agora aqui. Let me talk to the parents now. Ele se detém Holds back solenemente. solemnly. Esse filho, Son, está na hora de você entender it's time for you to understand o que é isso aqui. what this is. Nós éramos escravos. We were slaves Por 400 anos, for 400 years. todos os nossos antepassados foram escravos do Egito. All of your ancestors were slaves in Egypt, Que nós éramos muito maltratados. and we were very poorly treated. E, filho, você sabe por que seu pai manca? Do you know why your father has a limp? Uma vez eu caí com um fardo Once I fell carrying a load, e um soldado egípcio, um feitor egípcio, golpeou meu pé com um bastão, and the Egyptian soldier hit me with his staff, quebrou meu pé. and he broke my foot. É por isso que eu sou assim meio aleijado. So that's why I'm a bit limp. Ele tira a roupa, He takes off his clothes. mostra suas costas marcadas He shows his back com muitas marked cicatrizes. with a lot of wounds, a lot of scars. Sim, filho, He said, Son, muitas vezes many times seu pai foi açoitado your father was slashed pelos feitores egípcios. by, the actors in Egypt. Todas as vezes que ele achava que eu não estava trabalhando o Every suficiente. single time they thought I wasn't working. Mas, filho, há uma coisa pior que But acontecia son, conosco. there's something worse that would happen. O faraó entendeu que nós não podíamos seguir crescendo tanto. Pharaoh understood that we couldn't keep growing.
Nossas esposas pariam muito. Your mothers had many children, O povo estava crescendo. and the people were growing. Então o faraó So Pharaoh ordenou ordered que se matasse todos os bebês masculinos. to kill all the male babies. Muitos bebês, filhos, Many Sim. babies, my son, foram mortos ao nascerem, were killed as they were born, ou lançados no rio Nilo or thrown into the Nile River para serem devorados pelos crocodilos. to be devoured by the crocodiles. Assim, filho, Son, você teve 2 irmãos, you had 2 brothers. já não estão aqui, They're not here e foram lançados no Nilo. because they were thrown into the Nile. Se você tivesse nascido lá, filho, If you had been born there, son, você não estaria aqui comigo. you wouldn't be here with me. E nós gememos, And we e trembled, nós clamamos, and we called out, e suplicamos. and we supplicated E o Deus de nosso pai Abraão for our God, se Father of lembrou de Abraham. nós. And he remembered E us. ele conta toda a história de Abraão, And he tells the whole story of Abraham detalhadamente. with great detail. A história de Isaac, de The Jacó, story of Isaac and de Jacob, José no Egito, of Joshua in Egypt. I'm sorry, Joseph in Egypt, da escravidão. of the period of slavery. Aí fala de Moisés. Then he talks about Moses. E ele conta as pragas uma por uma. He shares about all of the plagues one by one. Água e sangue, The water and blood, rãs, all the frogs, moscas, all the flies, piolhos, all the fleas, tumores, all the tumors, trevas, all the storms, the darkness, chuva de pedras, the hailstorms, a praga que destruiu os animais, the plague that killed all the animals, a morte dos primogênitos. the death of all the firstborns. Detalhadamente ele relatou cada uma dessas pragas. In detail, he tells every single plague. Depois fala da maravilha que foi o mar vermelho se And abrindo, then he talks about the marvel that it was the Red com Sea 2 opening, paredes de um lado e outro. with 2 walls on each side, E eles passando a pés enxutos. and then crossing with dry land, O exército de Faraó vindo atrás. and then the army of Pharaoh coming from behind, As águas fechando e and, matando todos and the eles. waters closing and killing all of them. Ele abraça o filho e diz: Filho, And he embraces his son and he says, Deus te livrou daquela escravidão. God delivered you from that slavery. E agora Deus está levando a mim e a você para a terra And prometida. now he's leading you and I to the promised land. Você tem visto os milagres que Deus faz aqui. And you've seen the miracles that God does here. Aí ele explica a nuvem, And he explains the cloud. explica a coluna de fogo, He explains the pillar of fire. explica o maná, He explains the manna. fala da água amarga que foi tornada doce, He talks about the bitter water that was made sweet. da água que jorrou da rocha. The water that came out of the stone. Ele fala das intervenções de Deus no deserto. He talks about the God's interventions in the desert. Vocês acham que a impressão que ficou na mente do primeiro filho é a mesma que ficou na do segundo Do filho? you believe that the impression that was left in the mind of the first son was the same as the second son? Eu temo que nós pais I fear that us fathers, não fomos fiéis em relatar aos nossos filhos we were not faithful in relating to our children a grandeza da nossa redenção. and telling our children how great our redemption was. Nossos filhos nasceram no deserto Our children were born in the desert, e acham chato viver no deserto. and they find it annoying to live in the desert. A promessa nunca chega. And the promise never arrives. E eles não têm gratidão porque não nasceram escravizados no Egito. And they're not grateful because they weren't born slaves in Egypt. Alguns de vocês Some of you se comportam behave como se tivesse preferido nascer lá no deserto, lá no Egito. as if you prefer to have been born in Egypt. E acham chato essa vida de crente, And you think it's annoying, this Christian life, vida de discípulo. this life of a disciple. Padrão para tudo. There's a standard for everything. Isso é chatice. So annoying. Eu quero que você se lembre do seguinte: I want you to remember this. se seus pais não tivessem sido libertos If your parents had not been delivered do mundo, from the world, e o Egito é um símbolo do mundo, é uma figura do mundo, in Egypt, it's a figure, it's a symbol of the world. assim como o faraó é uma figura de Satanás, Just as Pharaoh is an image of Satan, e como o faraó reinava sobre o Egito in the same way that Pharaoh reigned over Egypt e escravizava os hebreus, and enslaved all the Hebrews, Satanás reina sobre o mundo Satan rules over the e world escraviza as pessoas. and enslaves people. Se seus pais não tivessem do mundo, If your parents had not been saved from the world, talvez nem estivessem juntos. they might not be together. Talvez você estivesse morando com um homem que não é o seu pai, Maybe you'd be living with a man that wasn't your father, ou com uma mulher que não é sua mãe. or with a woman that wasn't your mother. Talvez seu pai fosse um drogado, Maybe your father would have been a drug addict, um impuro, or an impure man, ébrio, drunkard, mentiroso, liar, escravizado a vícios.
addicted to vices, homem violento. a violent man. Sua mãe talvez fosse uma mulher leviana. Maybe your mother would be a vain woman. Nós estávamos lá nessa escravidão. We were in that slavery. Deus nos tirou. God took us away. Vocês nasceram aqui. You were born here. Bote suas mãos nos céus. Lift your hands to heavens Dê graças a Deus. and thank God. Porque seus pais, por mais defeitos que tenham, Because your parents, regardless of the flaws that they have, são homens e mulheres they're men and women que temem a Deus. that fear God E amam vocês. and that love you. E fazem muitas renúncias por causa de vocês. And they make many renunciations because of you. Um minuto mais. 1 minute. Eu iria retomar com esse versículo. I was going to restart with this verse. Ela já o fez. She's already done it. Eu queria recomendar aos jovens o seguinte: Just wanted to recommend for the youth the following. pense em todos os privilégios que vocês têm Think of all of the privileges that you have. que são resultado do fato de seus pais cumprirem o dever deles de pai. That it's due to the fact of your parents fulfilling their duties as parents. E pense assim: And think this, se meus pais não cumprissem seu dever de pais, if my parents didn't fulfill their duties as parents, eu não só não teria essas coisas, I would not only not have these things, como teria muitas dores e frustrações. as I would have many more frustrations and pains. Agora pense assim: Think this, quantas vezes eu não cumpri meu dever de filho? how many times have I not fulfilled my duty as a son, as a child? E nem por isso fui privado de todos esses privilégios. And not just because of that, I wasn't deprived of these benefits. Se todas as vezes que vocês não cumprissem seu dever de filhos, If every time that you didn't fulfill your duty as a child, os pais deixassem de cumprir o dever de pais, your parents stopped fulfilling their duties as parents, vocês passariam muitas necessidades, you would go through a lot of need. teriam muitas aflições. You would have great afflictions. Pois bem, Well, eu disse que não deve haver conflito entre as gerações. so there shouldn't be conflict between the generations. Eu não tenho conflito hoje, aos 65 anos, I don't have conflict today as a 65-year-old com jovens apenas porque são jovens. with youth just because they're youth. Muitas vezes tenho conflito com homens da minha idade. Many times I have conflicts with men my age. O conflito está nos valores que cada um tem. The conflict lies in the values that each one has. Dá um exemplo. Give you an example. Eu tinha 10 anos de idade. I was 10 years old. Estava na praça conversando com meus amigos. I was in the town square talking to my friends. E um deles disse assim: And one of them says, homem que só tem uma mulher não é homem. a man that only has one woman is not a man. Eu respondi assim: And I answered him, meu pai só tem uma mulher my father only has one woman, e é mais homem do que o seu. and he's more man than yours. Enfiei a mão na orelha dele. And I punched him right in the ear. Como assim meu pai não é homem porque só tem uma mulher? What do you mean my father isn't a man because he just has one woman? Nós temos 10 anos de idade. We were 10 years old. O conflito não era entre gerações, The conflict wasn't between generations, era de valores. it was between values. Eu não tenho conflitos com jovens que amam a Deus. I don't have conflict with youth that love God. Não há conflito entre gerações de velhos que temem a Deus e uma geração de jovens que temem a Deus. There is a conflict between an older generation that fears God and a younger generation that fears God. Eu posso ter conflito com jovens ou velhos, I can have conflict with young or old, não por causa de sua idade, not because of their age, mas por causa dos seus but valores. because of their values. Eu olho para muitos jovens, I look at many youth, eu tenho lidado com muitos deles I've nos últimos dealt anos, with many of them these last few years. e muitas vezes eu penso assim: Many times I think, eu não quero ter compaixão de vocês, I don't want to have compassion over you. eu quero ter admiração. I want to have admiration. Mas nós olhamos para a história e trajetória dos jovens But we look at the history, the story, and the trajectory of some of the youth, e é um labirinto, and it's a labyrinth, ou é um vácuo. or it's a vacuum. Você não consegue apalpar valores sólidos. You can't touch E eu me compadeço, actual values. eu me compadeço deles. And I pity them.
Mas eu queria tanto admirá-los. But I wanted so much to be able to admire them. E quero dizer-lhes que é possível que vocês sejam jovens And I want to admiráveis. tell you that you can be youth that are admired. Quero que os rapazes saibam, I want the men to know vocês irão pastorear minha velhice. one day you're going to care for my old age. Vocês irão pastorear meus netos. You guys are going to shepherd my grandchildren. As moças de hoje, mulheres jovens, The young women today, vocês serão as mulheres santas e piedosas, you will be the holy and godly women que irão conduzir as meninas de hoje quando forem mocinhas. that will guide the young girls today when they grow. Mas essa capacitação But this enablement não chegará quando vocês forem maduras. doesn't take place when you're mature. Vocês constroem agora, You build that now, fazendo eleições agora. making choices now. Eu queria que as meninas pensassem em Ruth. I would like the girls to think about Ruth. Vocês conhecem a história de Ruth? You know the story of Ruth? Vocês já viram em cerimônia de casamento o noivo e a noiva falar um para o outro as coisas que Ruth falou para a sogra? Have you ever seen, at a wedding ceremony, the girls say phrases from what Ruth said, quoting Ruth? Ruth era uma mulher hebreia, Ruth was a Hebrew woman. houve fome em Israel, There was a famine in Israel. ela foi para a terra de Moab, She went to the land of Moab, povo inimigo dos hebreus, which was an enemy people of the Hebrews. levou 2 filhos solteiros, She took 2 single sons. os filhos cresceram lá, The children grew up there. se casaram com 2 moabitas. They married 2 Moabites, Esses filhos morreram. and their children died. E Noemi, a mãe deles, And Ananiah, Naomi, their mother. desculpe, eu falei Ruth, não foi? Desculpe, foi Noemi, viu? I'm sorry, it was Noemi. Noemi era hebreia e foi para Moab. Noemi was the Hebrew that went to the land of Moab. Seus filhos casaram com 2 moabitas. Naomi, her children married 2 O nome Moabites, de uma delas era Ruth. and one of her daughter-in-laws was Ruth. E seus filhos, os filhos de Noemi, morreram. And Noemi's sons died. I'm sorry, Naomi's sons died. E aquelas 2 mulheres jovens ficaram viúvas. And those 2 girls were left widows. Noemi era uma mulher nobre And Naomi was a noble woman, e disse para elas: and she said to them, vocês são jovens, you're young, vocês são bonitas, you're beautiful, se casem de novo. remarry. Eu vou voltar para a minha terra. I'm going to return to my land. Uma delas disse: oh, sogrinha, And one of them said, oh, beloved sinto mother-in-law, tanto por você. I feel so bad for you. Vai. I'll see you later. E voltou. It went back A outra disse assim: and left. The other one said, não me peça para que fique. don't ask me to stay. Não insista para que eu não vá com você. Don't insist that I don't go with you. Onde você for, eu irei. Where you go, I'll go. Onde você dormir, dormirei. Where you sleep, I'll sleep. Teu povo Your people será meu povo. will be my people. Se lembre que os hebreus eram inimigos dos moabitas. Remember, the Hebrews were enemies of the Moabites. Aquela moça jovem disse: eu serei do teu povo. But that young woman said, I will be of your people. Eu vou andar com meus inimigos. I will walk with my enemies. Onde você morrer, eu vou morrer. Where you die, I will die. O teu Deus será o meu Deus. Your God will be my God. Os moabitas eram idólatras. The Moabites, they were idolaters. Meninas, Girls, aquela jovem viúva that young widow, não sabia she did not know que ela seria tataravó do rei Davi. that she would, Tataravó. that she would become the great grandmother of King David. Ela não sabia que Jesus seria seu descendente. She did not know that Jesus would become her descendants. Ela não fez aquilo para ter um benefício em troca. She didn't do that to have a benefit in return. Aquela moça tinha um coração nobre. She had a heart that was noble, Ela queria servir. and she wanted to serve. Ela queria fazer o bem. She wanted to do good. Ela não era capaz de deixar uma jovem, ou, desculpe, uma velha viúva voltar sozinha para sua terra. She wasn't willing or capable to let an old woman return back to her land on her own. Estava disposta a sacrificar seus sonhos de mocidade And she was willing to give up the dreams of her childhood, of her youth, só para servir. just to serve her. Vocês sabiam que quando Maria ficou grávida, Did you know that when Mary became pregnant, ela corria o risco de ser apedrejada? she ran the risk of being stoned? Ficou grávida sem ter marido. She became pregnant without a husband. O que ela disse para o anjo? What did she say to the angel? Eis-me aqui. Here I am. E resposta as moças de hoje dariam ao Senhor.
What answer would the young women today give the Lord? Que futuro vocês projetaram? What future have you projected for yourself? E que caminhos Deus tem para vocês? And what path does the Lord have for you? Eu quero animá-las a desenvolverem valores nobres. I want to encourage you to develop noble values. Isso adquire pensando o que Deus pensa. And this only happens when you acquire what the Lord thinks. E andando com mulheres nobres, And walking with women that are noble, mulheres sábias. women that are wise. O mesmo se aplica aos rapazes. And then, O mesmo se aplica aos and the rapazes. same applies for the young men. Como vocês acham que Josué foi formado? How do you think that Joseph was formed? I'm sorry, Joshua was formed. Ele não fez uma semana de jejum e estava pronto no dia seguinte. Do you think he fasted for a week and was ready the next day? Ele não teve uma revelação especial do céu e estava pronto no dia He seguinte. didn't have a special revelation from heaven and was ready the next day. Ele andou com quem conhecia Deus. He walked with who knew God. Eu quero recuar um pouco para Abraão e já voltamos para Moisés. I want to take a step back and talk about Abraham, but we'll return to Moses. Porque eu quero destacar uma ideia que fique aí fixada na mente de vocês. Because I want to highlight an idea that I want you to leave fixated in your minds. Não há conflito de gerações no reino de Deus. There are no conflicts in generations in the kingdom of God. O problema do relacionamento de vocês com seus pais não é a idade deles. The problem you have in the relationship with your parents is not their ages. São os valores, It's your values. são os ideais, It's the ideals you have. são os alvos. It's your goals. E se a fonte for a mesma, But if your source is the same, tenha seu pai de 65 anos, whether your father is 65 years old, 50 anos, 50 years old, tenha você 25 anos, 15 anos, whether you have 25 or 15, se a fonte é a mesma, if the source is the same, os caminhos serão os mesmos. the paths will be the same, E não haverá conflito. and there will be no conflict. Então ele disse que quando Deus quis salvar o mundo, usou o velho, de 500 anos. So I said, when God wanted to save the world, he used an old man who's 500 years old, Noah. Quando Deus quis criar um povo, para desse povo fazer vir seu filho para salvar o mundo, When God wanted to rise up a people and build a nation of people through whom his son was going to come, Deus escolheu um homem velho, God also chose an old man, Abraão, Abraham, 75 anos. 75 years old. Mas Noé se fez acompanhar pelos filhos. Noé se fez acompanhar pelos filhos. Noah had his children accompany him. Abraão teve um filho. Abraham had a son. Deus elegeu um velho para apontar o caminho God chose an old man to point to a way, e usou os jovens para dar continuidade a esse caminho. and he chose young men to give continuity to this path. Quando Deus quis livrar o povo de Israel do Egito, When God wanted to deliver the people from Egypt, não chamou um jovem, he did not call a young man, chamou um velho. he called an old man. Moisés com 80 anos. Moses was 80 years old. Mas esse homem velho This old man se fez acompanhar de um jovem. was accompanied by a young man. Mas Moisés botou uma coleira no pescoço de Josué e saiu puxando ele. He didn't put a collar around Joshua's neck and bring him along. Josué quis segui-lo. Joshua wanted to follow him. Vocês, jovens homens, têm que se perguntar: You young men, you have to ask yourselves, a quem eu quero seguir? who do I want to follow? Aos pés de quem eu quero sentar-me para aprender? At whose feet do I want to sit and listen? Quando Moisés subiu no Monte Sinai, isso está em Êxodo 32, When Moses went up Mount Sinai, that was in Exodus chapter 32, e recebeu as tábuas da lei das mãos de Deus, and he received the commandments and the tablets from the hands of God, e todas as instruções para a construção do tabernáculo, and all the instructions pertaining to the building of the tabernacle, e toda a lei cerimonial. and all the ceremonial law. Moisés passou 40 dias e 40 noites lá em cima. Moses spent 40 days and 40 nights at the top of the mountain. Vocês sabem quem estava ali embaixo? Do you know who was at the foot of the mountain? Não era nenhum dos anciãos de Israel, It was none of the elders of Israel. não era nenhum dos sacerdotes, It was none of the priests, nenhum levita, neither a Levite, nenhum dos príncipes das tribos, nor one of the princes of the tribes. era Josué. It was Joshua. O Sinai, onde fica o Monte Sinai, a península do Sinai, onde fica o Monte Sinai, Where Mount Sinai is, the surrounding areas of Mount Sinai, não é um deserto como o do Saara, com aquelas dunas de areia, it's not a Saharan desert, with the sand dunes, mas é desértico, but it's a desert-like terrain. é pedregulho, It's only rocks. ou outro arbusto ali, There might be one or another bush,
Moisés estava com Deus lá em cima, conversando. Moses was with God at the top of the mountain talking to him. Mas José estava naquele deserto, But Joshua was in that desert 40 dias e 40 noites, 40 days and 40 nights, sozinho. alone. Não sei o que ele comeu, I don't know what he ate. não sei como ele se virou sozinho ali. I don't know how he got along there on his own. Mas Josué pagou um preço But Joshua paid a price para estar perto de um homem que ouvia Deus, to be close to a man who heard God, estar perto de um homem que conhecia Deus. to be close to a man who knew God. E você tem que se perguntar, And you have to ask yourself, aos rapazes, and I say this to the young men, que preço estou pronto a pagar what price am I willing to pay para andar com aqueles que andam com Deus, to walk with those who walk with God, para ouvir aqueles que ouvem a Deus? to hear those who hear God? Quando Moisés desceu, When Moses descended, ficou demonstrada outra característica interessante de Josué. another interesting characteristic came to light in Joshua. Ele não apenas queria andar com quem conhecia Deus, He not only wanted to walk with those who knew God, mas ele estava preocupado com o destino do povo de Deus. but he was also worried about the destiny of God's people. Quando Moisés desceu, Josué disse assim: When Moses comes down, Joshua says, apressa-te, Moisés, "Come, hurry, Moses, porque ouço alarido de guerra no arraial. because I hear the war cry coming." Moisés olhou para Josué assim com And then Moses turned to Joshua paciência, with patience. disse: não, Josué, He says, "No, Joshua. não é o alarido dos que vencem nem dos vencidos. It's not a battle cry of those who won or lost. Ou seja, não é guerra. In other words, it's not a battle, it's not war. O que eu ouço What I hear é festa. is festivities." Eu tenho dito assim aos rapazes: I've said this to the young men. Josué não sabia discernir entre guerra e festa. Joshua didn't know how to discern between a war cry and festivities. E nós não exigimos de vocês que tenham esse And discernimento. neither do we demand this discernment from you. Exigimos duas coisas We only demand two things que estavam presentes em Josué: that were present in Joshua. a discussão de estar perto First of all, the desire to be close, e ter um coração e a mente voltada para o destino do povo de and Deus. to have a heart and a mind that is focused and desired for the destiny of God's people. Josué não estava preocupado apenas com a sua geração de jovens. Joshua wasn't only worried about his generation of youth, Ele estava preocupado com o povo de Israel, he was worried about all the people of Israel, dos anciãos from the oldest aos bebês. to the babies. E a pergunta é: And the question is, vocês gastam tempo pensando o que fazer com a igreja de Deus? do you spend time thinking about what to do with the church of God? Que rumos terá a igreja de Deus? What path will the church of God take? Isso ocupa seus pensamentos, Is that in your thoughts? sua agenda, Is that in your seu agenda? tempo. In your time? Eu me lembro da última conversa que eu tive com o Ivan I Baker. remember the last conversation I had with Ivan Baker, Eu tenho repetido isso muitas vezes em muitos ambientes. and I've repeated this in many times and in many settings. Ele já estava com 82 anos. He was already 82 years old, Eu estava indo para a África. and I was going to Africa, Eu sabia que nunca mais o veria. and I knew I would never see him again. Eu quis estar com ele para ouvi-lo, And I wanted to be with him, to hear him, ouvir seu conselho, to hear his counsel, ter a sua mão sobre minha cabeça. to have his hand placed over my Para head. mim era importante. For me, it was important. Eu fui à Argentina conversar com ele. So I went to Argentina to be with him, E disse para ele assim: and I told Ivan, him, "Ivan, há algo glorioso que Deus fará com a igreja. there's something glorious that God is going to do with the church, Mas você não estará aqui para testemunhar isso. but you won't be here to see it, to witness it. Você já estará com o Senhor. You will already be with the Lord. Mas eu te asseguro, But I can assure you, se Deus já não tivesse feito entre nós, por teu intermédio, o que Ele fez, if God had not done through you the things that He did, Ele não poderia fazer o que fará no futuro. He wouldn't be able to do is what to do in the future. Eu quero assumir um compromisso com você, Ivan. And I want to make a commitment to you, Ivan. Eu vou dedicar minha vida Give you my word that I'm going to dedicate my life para garantir to guarantee que esse caminho que você abriu that this path that you've opened, não seja destruído. that it won't be destroyed. Eu não tenho o direito de deixar a futura geração I don't have the right to leave the future generations um caminho destruído. in a destroyed path. Nossos jovens não podem ser condenados a terem que redescobrir essas verdades. Our youth can't, the future generation, our youth cannot be condemned to have to rediscover these truths. Eu quero dizer para vocês, And I want to tell you, vocês não têm o direito you do not have the right de permitir to allow essa estrada ser destruída. that this path be destroyed. Nossa vida está sendo investida nisso. Our lives is being invested in this, Nós queremos retorno. and we want a return.
e vai investir sua vida nisso. I have invested his life in this. No Brasil, de maneira destacada, a Mari Marcos. And in Brazil, through a very, in a strong way through Marcos and Mario. Eu tive pouco contato com o Ivan. I had a little contact with Ivan. Tive muito contato com o Mari Marcos. I had a lot of contact with Marcos and Mario. Que eles já haviam formado. And with those that whom they had already formed. E aqui eu destaco o Benito. And here I can highlight Benito. Trago marcas profundas em minha vida das mãos de Benito. I have deep traces in my life of the work of Benito. Eu recebi de alguém que recebeu de alguém que recebeu de I alguém. received from someone who received from someone who received from someone. Eu não descobri essas verdades. I did not discover these Não truths. foi a mim que Deus as revelou. They were not revealed to me. Eu só as abracei, I simply embraced them porque elas vinham de encontro à minha necessidade because they came to meet my de need, agradar a Deus, to please God, de cuidar do povo de Deus, to care for God's de people, expandir o reino de to Deus, expand the kingdom of God, de fazer aquilo para o que Ele nos criou, to do that which God called us for, encher created a us terra for, com a sua glória. to fill the earth with His glory. E ali estavam os instrumentos. And there were the instruments. Eu me aproximei deles So I drew near to them e andei com eles. and I walked with them. Teria mil histórias para contar sobre isso, I could have thousands of stories to tell you, mas eu quero que você volte a se perguntar: but I want you to once again ask yourself, quero andar com estes do que I já want, receberam de Deus? do I want to walk with those who have already received from God? Estou disposto a garantir, gastar minha vida para garantir que essas coisas não se percam? Am I willing to spend my life to guarantee that these things are not lost? Eu gostaria de ler com vocês. Eu vou citar algumas referências e ler apenas uma. I would like to read you. I'm going to cite a few different verses, references, but I'm only going to read one of them. Atos 13, Acts chapter 13, 22. verse 22. Bom, eu vou ler duas referências, tá? As a matter of fact, I'm going to read two verses. Paulo está pregando em Antioquia e contando a história dos judeus e depois como Deus interviu para Paul is preaching at Antioch, como Deus interviu para trazer Jesus how God, did everything to bring Jesus por meio do povo judeu. through the Jewish people. Aí ele fala em Davi, And he speaks of David. verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. It says concerning David, verse 22, and when he had removed them, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all of my will. Que idade vocês acham Davi tinha quando Deus falou isso a respeito dele? How old do you think David was when God said this pertaining him? Arrisquem, Take a shot. aqui, nos olhos. The youth, 17, 17, aproximadamente. close. Entre 16 e 18 anos. Between 16 and 18. Quantos de vocês aqui têm 17 anos? How many of you here are 17? Ok. De 16 a 25. From 17 to 25. Deus pode olhar para o coração de vocês e dizer assim: Can God look at your heart and say, achei fulano e fulana. I have found so and so, Homem ou mulher segundo o meu coração. a man and woman according to my heart. Vai fazer toda a minha vontade. They will do all of my will. Deus viu isso em adolescente. God saw this in a youth. Eu quase tenho raiva dessa palavra. I almost hate that word. Adolescente. Youth, Parece licença para fazer bobagem. It's actually the exact translation would be teenager. It's almost a license to do silly stuff. A Bíblia não considera essa faixa etária adolescência. The Bible does not consider this age gap of this age group of adolescents. Crianças, It's either you're a child, jovens, youth, adultos. adult. E os jovens And the youth, podem e precisam ser da estirpe de Davi, do estilo de Davi. can they be the style and the stature of David?
Sabe o que é dito sobre ele? Do you know what is said about him? Lá em 1 Samuel 16, In 1 Samuel chapter 16, ele tinha essa idade aí, viu, gente? he had this age. 1 Samuel 16, verso 12 e verso 18. 1 Samuel chapter 16, verses 12 and 18. Quando Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos seus filhos como rei, When Samuel went to Jesse's house to anoint one of his sons as king, olhou todos os filhos e disse: não é nenhum desses. he looked at all his sons and he said, it's none of these. Falta mais algum? He says, do you have any other sons? Ele disse: ah, falta o mais moço. He says, oh, there's the youngest one. Nem estava ali, He wasn't even there porque não tinha idade para isso. because he didn't have the age for that. Estava lá fora cuidando das ovelhas. He was out caring for the sheep. E Samuel mandou chamar Davi. And Samuel commands him to call David in. Verso 12. Verse 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, e belos olhos, e boa aparência. Ou seja, Davi era bonitão. He sent him and brought him in, and he was ruddy, with beautiful eyes, and he was handsome. In other words, he was very good looking. Pensa no moço bonito, Imagine a very good looking guy, Davi. David. Agora, verso 18. Now, verse 18. Nesse tempo, At this time, o rei Saul estava sendo perturbado por um demônio. King Saul was being disturbed by a demon. E alguém disse: vamos trazer alguém para tocar harpa, And then he said, let's bring someone to play the harp. para quando Saul estiver perturbado, So that when Saul is disturbed, essa pessoa vai tocar a this harpa person will play the harp, e ele vai ficar bom. and he'll be okay. Aí alguém disse: eu conheço alguém assim. And then someone rose up and says, oh, I know somebody who plays. Verso 18. Verse 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, e é forte, e valente, homem de guerra, sisudo de palavras e de boa aparência. Gente, And one of the young men answered, behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing, a man of valor, a man of war, prudent in speech, a man of good presence. Davi era bonitão, de novo destaca aqui, boa aparência, Once again, here it highlights a good appearance. He was a good-looking guy. era artista. He was an artist. Já deu alguns músicos por aí, os daqui não, viu, mas alguns por aí. Have you seen some artists out there? Not the ones here, but the ones out there. Quando vão tocar, as caras que fazem, Whenever they go play, the faces they make, é mascarado. it's all a charade. Querem parecer bonitos, They want to appear good. artistas, They want to appear as artists. chamar a atenção. They want to call attention. Davi era artista, David was an artist, mas não era bobo. but he wasn't silly. Não tem que ser bobo porque é artista. You don't have to be silly because you're an artist. Não tem que falar bobagem porque é You don't have artista. to say silly things just because you're an artist. Ele era bonito, He was good looking, tocava bem, he played well, mas além disso, but beyond that, ou melhor, antes disso, or as a matter of fact, before that, ele era valente. he was a man of valor. Eu quero dizer para os rapazes I want to tell the men que se as moças forem escolher that if the girls go pick entre um bonito frouxo e um feio valente, between a handsome guy that's weak and an ugly guy that is strong, ela não escolheu o feio valente. they will pick the ugly guy that's courageous and strong. Me desculpe. É uma tragédia para a mulher casar com um homem frouxo. I'm sorry, it's a tragedy for a woman to marry a weak man. We're not sorry. Sorry, not sorry. Se aparecer um urso aqui, If the bear comes here e alguns rapazes correrem e deixar as moças para trás, and one of the guys runs and leaves the girls behind, he's going to have to deal with me. vá se abraçar com o urso, moço. Go hunt the bear. Proteja a menina. Jump on him. Protect the women. Mas é para isso. A man is for that. Mas esses ideais de bravura, But these ideals of valor, of bravery, de valentia, of valor, de heroísmo, courage, of heroism, de proteger, of protecting, sofrendo dano, to suffer the loss, está na cabeça dos rapazes? is that in the minds of the men? Ou eles querem apenas parecerem bonitos? Or do they want to just look good?
Qual de vocês, com 17 anos, poderia ser identificado como um homem de guerra? How many of you at the age of 17 could be identified as a man of war? Homem que tem cara de guerreiro. A man that has a face of a warrior. Se vai para a guerra, encara. If you go to war, you gotta have the face for it. Olha, se treme todo, mas não foge. He may shake and tremble, but he does not run away. Homem não foge. A man doesn't run away. E nossos rapazes precisam amar esse tipo de valor. And our young men need to love these kinds of values. Pois bem, Well, voltando a Atos 13, returning back to Acts chapter 13, eu vou terminar aqui, viu? and I'm going to wrap up here. Verso 36. Verse 36. Paulo, seguindo sua pregação em Antioquia, Paul continuing his preaching in Antioch, falando que Davi morreu e ficou morto, Jesus ressuscitou, saying that David died and he stayed dead, but Jesus resurrected. ele faz um destaque para Davi. And he highlights something in regards to David. Diz assim, He says, verso 36. verse 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adoeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção, ou seja, seu corpo apodreceu. For David, after he had served his purpose, the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. In other words, he was laid, he was buried, and his body decomposed. Davi serviu a sua geração. David served his generation. Nós estamos servindo a nossa geração. We are serving our generation. Você fez uma pergunta? Não, uma afirmação. Agora é a pergunta. Vocês estão servindo a sua geração? Are you serving your generation? Se lembrem que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Remember para servir. that the Son of Man did not come to serve, to be served, but to serve. E nós precisamos desejar servir, And we must desire to serve, gastar nossa vida nisso. to spend our lives for this. O homem ou a mulher que não encontra prazer em Deus e no serviço a Deus ou ao seu semelhante, A man and woman that does not find pleasure in the service of God and serving the people of God, vai buscar prazer nos seus instintos e impulsos. they will find pleasure in their own instincts and impulses. Vai ser carnal, They will be carnal. profano, They will be profane. e ouvirá de Jesus naquele dia: And they will look at Jesus that day, apartai-vos de mim, and malditos, Jesus will say, "Apart from me, que you wicked praticam a ones, iniquidade. because you practice iniquity." Esse é o tempo de formar valores This is the time to form values, e construir uma mente de acordo com o que Deus pensa. to build a mind according to what God thinks. Posso usar um último exemplo aqui? Can I give one more example here? Para os homens, principalmente. For the men, most importantly. Você sabe que a idade de Daniel, quando saiu de Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia? Do you know how old Daniel was when he left Jerusalem to go to Babylonia? 15 anos. Quanto? 15 anos. 15 anos. 15 years old. Segundo alguns, a palavra hebraica usada lá According to some, the Hebrew word that's used there se refere a Daniel e a seus amigos refers to Daniel and his friends de jovens pequenos. as little young men. Não chama de adolescente, tá? They don't call them adolescents or Jovens. teenagers. They call them young men. Pequenos. Ele deve ser Small young men. entre 13 e 15 anos. Might have been between the ages of 13 and 15. Era muito jovem. It's really young. Vocês sabem a distância entre Jerusalém e Bagdá? Do you know the distance between Jerusalem and Baghdad? Bagdá é a capital do Iraque hoje. Baghdad is the capital of Iraq today. Iraque é onde estava a Babilônia naquele tempo. And Iraq is where Babylonian was at the time. Eu não sei se Babilônia estava onde hoje é Bagdá. I don't know if Babylonia was exactly where Baghdad is today, Então pego apenas como referência. so I just use it as a mere point of reference. Entre no Google e veja a distância. Go on Google and look at the distance. Como vocês acham que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia? How do you think Daniel and his friends were taken to Babylonia? Avião? Airplane? Trem? Babylon. Mustang? Car, Mustang, Carruagem? carriage? Não. No, Eles foram andando. they went walking. E muito provavelmente amarrados. And very likely they were tied. Eram escravos. They were slaves.
E seus pais possivelmente estavam mortos. It's very likely their parents were dead. Meninos de 13, 14, 15, 16 anos. Young, 13, 14, 15, 16-year-old boys, Levados escravizados taken as slaves por quase 1.000 quilômetros for almost 1,000 kilometers, andando. 1,600 miles, walking. O que você faria com a cabeça e a têmpera? Essa palavra What would you do with the mind and the temperance que vocês têm hoje? that you have today? Encara uma viagem de 1.000 quilômetros, Would you go on a 1,600-mile journey, amarrado, tied up, papai e mamãe morto em casa, with mom and dad dead at home, sem saber o que eles esperam? without knowing what awaits you? Ia dar xerique? Would you throw a tantrum? Ia chorar? Would you cry? Ou ia botar cara de guerreiro e caminhar? Or would you put on the face of a warrior and walk? E se dispor a viver lá da maneira mais digna possível? And be worthy and be willing to live there in the manner that was most worthy? Vocês acham que eles chegaram lá e tiveram alojamentos como que nós temos aqui? Do you think they got there and they had lodging like we have here? Com os poucos jovens que se identificam? With a few youth that identify with each other and are friends? Lá havia escravos de todas as nações. There were slaves from every single nation. E muito provavelmente misturados de um alojamento enorme. And very likely all lodging together in a big area. Imagine você no alojamento com centenas de outros jovens. Imagine you being enslaved with dozens of other youth De diversas nações, from different nations, com costumes diferentes, with different customs, alimentação diferente, with different eating habits, idólatras, idolaters, pervertidos sexuais. people that were sexually perverted. O que você faria? What would you do? Chamaria para o papai e mamãe? Would you call mommy and daddy? Ou botava a cara de guerreiro? Or would you put on the face of a warrior? Daniel e seus amigos, Daniel and his friends, inclusive, recusaram as comidas de Babilônia. they even rejected the foods Os of the Babylonians, manjares que o rei lhes oferecia. the offerings that the kings would give to them. Recusaram o vinho de Babilônia They rejected the wine of the Babylon para agradar a Deus. to please God. Eles foram catequizados desde pequeninos They had been catechized since they were young sobre a vontade do Deus de Israel. about the will of God, the will of the God of Israel. E se afirmaram disso mesmo distante de seus pais e da segurança dos seus lares. And they held on to this even far away from their parents and their home. Quando já adultos, Now when they had grown and become adults, ainda jovens, mais adultos, still young men, but now adults. foram... Desculpe, é só essa. I'm sorry, just wrap it up right now. Vocês conhecem o episódio lá da estátua de ouro? You know the episode of the statue, golden statue? 50 côvados, It's 50 measurements that they had, aproximadamente 25 metros. which is approximately 25 yards, 75 feet. Está lá registrado, vocês podem ler o livro de Daniel depois, It's registered. You can see it in the book of Daniel later. que Nabucodonosor reuniu os magistrados, And Nebuchadnezzar gathered all the magistrates, os nobres, all the noble, the royal, os men, generais, all the generals, os governadores all the governors, e todos investidos de autoridade. and all those who had been clothed and given authority. Naquela praça estava a nata da sociedade babilônica. And in the square was all the elite class of society of Babylon. Quando a trombeta tocou, And when the trumpet sounded, quem se ajoelhou who bowed? não foi o povão, It wasn't all the people. não. Foram os grandes. It was all the greats. Quem ficou de pé? Who stood up? 3 jovens. 3 young men, Cara de guerreiro. face of warrior. Você vai ser lançado na fornalha de fogo. You're going to be thrown into the burning fire. Dá para fazer piada? You make a joke? Um churrasquinho. A little barbecue. A little cookout. Rapazes, eles não tremeram Young men, they didn't tremble. e não tiveram medo. And neither were they afraid. Não foram desaforados quando Nabucodonosor. They didn't go all anxious to Nebuchadnezzar. Disseram assim, fica sabendo tu, And ó says, Nabucodonosor, and says, you, Nebuchadnezzar, let it be known e se o nosso Deus quiser, that if our God wants to, Ele nos livra He will deliver us das duas mãos da fornalha de fogo. from your hands and from the burning fire. Se Ele não quiser, And if He doesn't want to, nós morreremos. we will die. Viraremos churrasco. And we'll become a cookout. Esse tipo de jovens, This audacity of youth, nós, I'm sorry, this type of youth,
Nós precisamos. We need this type of youth. Ninguém consegue ter compaixão de homens assim. Nobody can have compassion over men like this. Tais homens despertam admiração, These men awaken in admiration. despertam respeito They awaken in respect, e honra. in honor. Nós queremos que vocês todos, And we want you all, rapazes e moças, men and women, young sejam a men and geração women, be a generation que desperte admiração, that awakens admiration respeito and respect e honra and honor para a glória de Deus, for the glory of God, para o bem dos velhinhos, for the good of the old ones, dos bebês que virão atrás de vocês. and also for the babies that will come after you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Graças a Deus.